Bom dia a todos. Hoje faremos aula de uma maneira um bocadinho diferente. Para já eu estou aí em duplicado, não é? No ecrã vocês veem a minha cara, noutra não veem. Aquela que não veem, o som está a chegar por lá. Isto vai ser uma tentativa de mostrar-vos um desenho rapidamente e não perder tanto tempo na aula. A ver se chega onde quero. Já agora, antes de começar a falar propriamente da matéria de hoje, vocês todos sabem que amanhã é feriado e amanhã era o dia em que eu teria uma sessão de dúvidas. Portanto, não há sessão de dúvidas amanhã, ou melhor, já foi monopolizada por uma das minhas netas que estará cá em casa amanhã. Mas marquei, está nos horários da página da cadeira, uma sessão de dúvidas extraordinária de 2 horas na sexta-feira. Okay? E farei qualquer coisa similar para a semana que vem, okay? Atendendo a que o segundo teste aproxima-se a passos largos. Está bem? Portanto, estejam atentos à página de horários no site da cadeira, que aí aparecerão alternativas às sessões de dúvidas que logo calhavam, na sua grande maioria, nos feriados. Está bem? Bom, o que é que temos andado a fazer? Temos andado a fazer o teorema de Stokes. O teorema de Stokes, popularmente, consiste nesta fórmula, que vocês estão ali a ver com o número 1, em que vários intervenientes na fórmula têm que ser explicados minimamente. Não é algo que funcione sempre, entre aspas, as várias coisas que aparecem ali, como qualquer resultado, exigem certas condições. Têm que ser explicadas. H é um campo definido, pelo menos no fecho de uma superfície S em R3. Tecnicamente, poderá ser uma variedade 2 com bordo e orientável. Okay? Portanto, relembro que ser orientável é aquela possibilidade de podermos definir uma normal unitária exterior de forma contínua sobre toda a variedade. Daqui a bocado, quando formos pensar como estender o teorema de Stokes a situações mais gerais do que aquelas em que fizemos as contas na aula passada, veremos que o orientável é importante. Aqui nu é a normal unitária exterior, a notação que está aqui usada. O rotacional de H é calculado à custa das componentes de H desta maneira, que aqui estava, foi a última coisa que vimos na aula passada. L é uma linha fechada, que é percorrida num certo sentido, coisa que na aula passada, numa situação muito particular, era claro qual era o sentido em que percorríamos a linha L. Também teremos que nos preocupar com isso em situações mais complicadas e ver como é que decidimos qual é o sentido em que percorre a linha L. S, digamos, é parte, é a tal variedade com bordo, mas na aula passada obtivemos-la, sei lá, começando no plano R2 com uma porção de plano limitado por uma linha fechada, transformando isso numa superfície. A linha no plano transformava-se numa linha sobre a superfície e S era o que ficava, era o transformado da região limitada no plano. Okay? Portanto, tudo isso é a aula passada. Como é que nós fizemos na aula passada? Bom, explicação
as convenções foram estas que estão aqui, mais coisa, menos coisa, em termos de letra. Sei lá, chamei que chama aqui a função H minúsculo, era G na aula passada. Portanto, eu tinha uma representação explícita de uma superfície, Z igual a aqui H minúsculo de XY. E fizemos as contas para um campo que só tinha terceira coordenada não nula. Okay? Portanto, nessas condições, aquela fórmula muito complicada, não é assim tão complicada quanto isso, reduz-se a esta igualdade que está aqui, quando R a única coordenada não nula. Okay? Portanto, foi esta igualdade que, no fim de contas, andámos a verificar na aula passada e fizemos isso à custa do teorema de Green. Reduzindo as contas do integral de linha a cálculo do integral de linha no plano, transformando esse integral de linha no integral duplo no plano e depois interpretando esse integral duplo como um fluxo através da superfície. Okay? Portanto, a geometria da situação era esta. Portanto, tinha aqui uma região no plano, limitado por uma linha que chamei C, que era transformado por uma representação explícita, que aqui é Z igual a H de XY, numa superfície. O transformado da linha no plano que estávamos a considerar, que limitava a região, é aquilo que chamamos o bordo, okay? Nesta situação. Será fácil perceber o que é que será o bordo em situações mais gerais, que eu, a partir do momento em que eu vos descrever como, a partir deste resultado simples, construo uma versão mais geral do resultado, associando este tipo de situações. Okay? A conta que andámos a fazer ontem era basicamente o que está aqui. Ou seja, pegávamos o integral de linha de R sobre a linha L, escrevíamos isso da maneira habitual, que nós fazemos com os integrais de linha. Aquilo que obtínhamos como integral no intervalo, podia-se transformar num integral sobre C. Não de R, mas do campo que é R vezes o gradiente de H. Okay? Aplicámos o teorema de Green no plano. Okay? Portanto, derivando em ordem a x a segunda coordenada desse campo, subtraindo a derivada em ordem a y. Fizemos as continhas. No meio dessas continhas apareciam umas derivadas de segunda ordem que atirávamos fora porque eram as duas iguais e as parcelas onde apareciam ficavam iguais se nós usássemos o teorema de Schwarz, aquele teorema que diz que as derivadas cruzadas são iguais. Portanto, era aqui que nós precisávamos daquele H ser de classe C2 para fazer isso. Okay? Portanto, simplificando tudo, ficávamos com esta expressão do integral duplo e depois o que faltou fazer foi olhar para este integral duplo com olhos de gente, dizer, isto eu posso interpretar isto como um fluxo através da superfície S relativamente àquela normal de campo. O campo que eu descobria, tinha que considerar, era o campo que tinha como primeira coordenada a derivada parcial de R em ordem Y, como segunda coordenada a derivada parcial simétrica da derivada parcial de R em ordem a X e como terceira coordenada 0. Okay? Claro está que isto foi feito para um certo tipo particular de superfícies, para um campo muito particular, mas se eu tivesse uma superfície que pudesse ser representada explicitamente, não só como z em função de x e de y, mas como y em função de x e z, ou x em função de y e de z, e se considerasse campos que tinham uma coordenada não nula, mas não necessariamente a terceira, arranjava outras fórmulas que, adicionando membro a membro, podiam, portanto, davam a fórmula original. Okay? Portanto, nós reobtemos a fórmula original dessa maneira. O que tenho aqui já é novo
mas é a maneira prática, engenheiral, digamos assim, de orientarmos quanto à direção da normal sobre a superfície e ao sentido do bordo. Okay? É a chamada regra da mão direita, que é popularmente conhecida regra da mão direita. Temos que assentar a mão direita sobre a superfície e esticar o polegar, de maneira ao polegar estar orientado segundo o normal. Pois bem, os nossos dedos restantes dão-nos o sentido em que percorremos a linha. Ontem eu tinha dito isto de uma maneira diferente, não é? Se estivermos sobre a superfície, se a nossa cabeça estiver orientada como a normal que estamos a considerar, num sentido, digamos, para a nossa esquerda, tangencialmente à superfície, tem que ficar a superfície. Okay? Essa explicação de ontem responde também à regra da mão direita. Okay? Portanto, era assim que, se eu percebesse como passava do que estava a acontecer no plano para a superfície, temos que fazer orientar a normal e o sentido em que percorremos a linha fechada. Okay? Eu não vou definir tecnicamente o que é bordo, uma variedade 2, ou uma variedade com bordo, mas é um análogo daquilo que nós falámos nesta situação particular. Okay? A superfície tem que ser orientada, ok? Ou melhor, a variedade 2 tem que ser orientada. Havia uma coisa no meio das contas que fizemos que era exigir que a representação explícita da superfície fosse classe C2. O que acontece é que isso não é preciso que seja de classe C2, basta ser de classe C1. A fórmula do teorema, portanto, a igualdade do teorema, tanto o integral de linha como o integral de superfície, só precisamos derivar uma vez. Okay? Para justificar a igualdade, devido à aplicação do teorema de Grimes, precisamos de classe C2. No entanto, se vocês usarem funções de classe C2 para aproximar funções de classe C1 de uma maneira conveniente e tomarem nota das igualdades do teorema para as aproximações, e se conseguirem estabelecer que no limite tudo funciona bem, conseguem uma extensão sem hipótese de classe C2, simplesmente classe C1 para a representação explícita e para as representações paramétricas. No entanto, fazer isso é tecnicamente muito para além do que aquilo que nós estamos a fazer neste curso. Okay? Uma coisa que podemos fazer com o teorema de Stokes, análogo ao que fizemos com o teorema de divergência, é percebermos o rotacional de um campo à custa de um limite envolvendo integrais. Okay? Isso pode ser feito com, muito simplesmente, um quociente entre um integral de linha ao longo de uma circunferência a dividir pela área do círculo e tomando o limite quando o raio tende para zero. Okay? Portanto, se considerarmos um limite desses e se o círculo tiver como normal unitário uma certa direção de um dos eixos coordenados, okay? O que nós obtemos quando fazemos esse limite, e demonstra-se de maneira perfeitamente análoga ao que se fez no teorema da divergência, claro está agora com o teorema de Stokes, obtemos a componente do rotacional segundo essa direção. Para isso, de facto, temos que fazer, para cada componente do rotacional, fazer isto para um círculo ortogonal a um dos eixos. Okay? Mas é possível, desta forma, interpretar de maneira físico-geométrica o rotacional de uma forma interessante. E ao fazermos isso, vocês descobrem
que o rotacional dá-vos a informação exatamente sobre rotações, daí o nome, ok? Se o campo anda às voltas, não é? De alguma forma, o seu rotacional não é nulo, o rotacional mede isso, ok? E, portanto, ou melhor, cada coordenada do rotacional mede isso numa certa direção, ou ortogonalmente a uma certa direção. Okay? Bom, não vou fazer os detalhes disso. É um exercício que vocês podem fazer inspirante no que fizemos para o teorema da divergência, em que o papel de fluxos passa a ser papel de integrais de linha e os volumes passam a ser área. Okay? Bom, substancialmente, o que quero fazer hoje é chamar-vos a atenção para um exemplo, okay? Que é um bocadinho mais complicado do que aquela situação canónica em que fizemos as contas para o teorema de Stokes e mostrar-vos como podemos usar o teorema de Stokes para passar de integrais de linha para fluxos rotacionais ou vice-versa. Okay? Portanto, vamos considerar uma superfície, que pode parecer misteriosa, já vos mostro a superfície, que é representada parametricamente da maneira que está aqui. Okay? Reparem que este cosseno θ e o seno θ vão permitir dar voltas em x e em y, não é? No entanto, o cosseno θ e o seno θ estão multiplicados por um t e um θ. Portanto, eu estou a multiplicar por um escalar, que vai aumentar, com θ, e também tenho aqui um t, que é o segundo parâmetro. Okay? De facto, a superfície que vocês têm aqui é esta superfície que se vê aqui nesta animação. Se vocês considerarem t igual a 1 naquela representação paramétrica, obtêm a linha azul que aqui está. Okay? Aquele biquinho em baixo é a origem do referencial, está bem? Portanto, este ponto onde eu tenho agora a seta é a origem do referencial. E quando aumentamos θ, corremos esta linha azul. Reparem que isto visto de cima, estamos de facto a dar uma volta, só que a distância àquele ponto, quando projetado no plano XY, vai aumentando com θ. Okay? Portanto, eu aqui dei uma volta completa, portanto, aqui onde estou a apontar corresponde a θ igual a 2π e também corresponde a t igual a 1. Okay? Portanto, porque eu estou, aquela representação paramétrica corresponde basicamente a pegar num ponto na linha azul e uni-lo com a origem, um segmento de reta. Okay? E esse é o papel do t. Portanto, esta representação paramétrica dá-me uma superfície daquele género. Notem que não há problemas de regularidade com a representação paramétrica. Cossenos, senos, polinómio. Não é? A representação da linha, aquela linha L, portanto, de que se fala aqui, corresponde à linha azul, okay? Que não é uma linha fechada, certo? Consideramos um campo vetorial definido em R3, definido desta maneira muito simples, portanto, tem coordenadas polinomiais, portanto, não há dúvida que é de classe C infinito. E nós vamos usar o teorema de Stokes para relacionar o fluxo do rotacional de G através daquela superfície esquisita com a integral de linha ao longo de L. Reparem que esta diferença não vai dar zero, se eu puder usar o teorema de Stokes. Porquê? Porque a linha L não é fechada. Voltando a este gráfico,
Se eu quero arranjar um bordo para a minha superfície, aquilo que corresponde ao bordo, falta-lhe o segmento de reta a preto aqui, naquele ponto, que corresponde a θ igual a 2π e t igual a 1, com a origem. Aquela linha a preto que eu desenhei aqui é que constrói uma linha fechada. Okay? Portanto, o objetivo do exercício é calcular o fluxo do rotacional através de S menos o integral ao longo de L, em que L é a linha azul. Como é que isso se faz? Bom, o teorema de Stokes, se for aplicável, o que diz é que aquela diferença terá muito simplesmente que ser igual ao integral sobre a linha a preto. Neste sentido, reparem que isto visto de cima, de facto tem sentido direto. Ou se quiserem, pensem na mão da regra da mão direita, ou regra do saca-rolhas, também conhecido, e perceberão que temos que percorrer a linha a preto do ponto que corresponde a θ igual a 2π, t igual a 1, para a origem. Okay? Vocês podem ter dúvidas. Essa superfície é aplicável ao teorema de Stokes? Porque vocês olham para a superfície e veem ali um biquinho, não é? Na origem. Aquilo não é o gráfico de uma função classe C2, nem sequer de classe C1. No entanto, de facto, a fórmula do teorema funciona. Porquê? Bom, se vocês quisessem ser esquisitos e descobrir porque é que funciona, tiravam ali o biquinho com, sei lá, com um plano horizontal, okay? Consideravam o bordo disso e o fluxo do rotacional através da superfície que obtêm acima desse plano horizontal. Okay? Para esse não teriam problemas em verificar o teorema de Stokes e depois faziam a altura desse plano horizontal tender para zero. No limite, vocês obteriam a igualdade do teorema de Stokes exatamente na situação que estamos a considerar. Okay? Portanto, aquele argumento de aproximação que eu vos disse há bocado, isso é mais ou menos a mesma ideia para verificar que nesta situação podemos fazer. Uma situação mais simples, se vocês tiverem um pedaço de um cone, okay, também se poderiam pensar, isto também é problemático por causa do vértice. Mas cortarem um bocadinho ali ao pé do vértice ou substituírem esse bocado de cone por um pedaço de paraboloide e depois fazerem uma coisa aproximar a outra, vocês conseguiriam verificar no limite a igualdade do teorema de Stokes. Okay? Portanto, há questões dessas que estão sempre a aparecer quando nós pensamos nas aplicações do teorema de Stokes que se fazem. Mas eu garanto-vos uma coisa, se vocês forem ver aplicações do teorema de Stokes, por exemplo, em eletromagnetismo, em que consideram um condutor enrolado numa bobina e aplicam o teorema de Stokes, aí é um bocado difícil nós torcermos a nossa cabeça para acreditar que aquilo de facto funciona. Ok? Mas, no entanto, faz sentido e coisas como um transformador elétrico funcionam baseados nessas contas. De maneira que há, de facto, uma dificuldade de generalização a partir da situação muito simples que começámos por considerar. No entanto, consegue-se lidar com. Okay? Com mais ou menos dificuldade, conforme estivermos a fazer. O que eu estou a fazer aqui é uma introdução ao teorema de Stokes. E vocês conseguirão fazer contas com eles em certas situações muito simples. Ok? Portanto, este fluxo rotacional menos integral de linha acaba, graças ao teorema de Stokes, ser simplesmente o integral de linha sobre aquela linha C, que é um segmento de reta. Esse segmento de reta pode-se parametrizar, como nós costumamos parametrizar segmentos de reta. Okay? Aqui está o resultado de fazer a conta e descobre-se, sem grande esforço, que o integral de linha ao longo da linha C, que é a linha a preto, é calculável desta forma, isto dá menos 2π²,
e já está. Ou seja, evitamos calcular diretamente o fluxo do rotacional e o integral de linha sobre a linha L, que eram com certeza as coisas bastante desagradáveis de calcular. Okay? Portanto, as ideias de aplicação do teorema de Stokes que eu quero que vocês tenham consciência e que aparecem nos exercícios são deste género. Okay? Portanto, são coisas muito parecidas ao que acontece com o teorema de divergência, que o papel desempenhado por fluxos através de superfícies no teorema da divergência passa agora a ser desempenhado por integrais de linha, e o papel de integrais n-dimensionais, geralmente nos exemplos em R3, da divergência passa a ser desempenhado pelo fluxo do rotacional através da superfície. O teorema da divergência, digamos que é uma extensão do teorema de Green, digamos, aumentando as dimensões dos objetos geométricos com que estamos a lidar, enquanto no teorema de Stokes o que nós estamos a fazer é embeber aquilo que tínhamos no plano com o teorema de Green em R3 sobre uma superfície, okay? E em que as dimensões dos objetos continuam na mesma. Okay? É essa a diferença. Mas, de facto, estamos a lidar com a mesma coisa, só que usamos uma ideia diferente de fazer cálculo. Okay? Bom, que mais é que eu vos quero falar hoje? Bom, aquilo mais que eu vos quero falar, eu vou precisar de uns acessórios. Ok? E os acessórios. Portanto, não sei se conseguirei mostrar. É melhor. Espera aí. Eu vou desaparecer de uma das coisas que estava a fazer. Okay? Ok. Assim estamos melhor. Tem aqui uma folha de papel que eu quero pensar nela como o tipo de superfícies em que sabemos que o teorema de Stokes funciona. Okay? Portanto, até posso inclusivamente marcar aqui, vocês têm ali uma linha, vocês podem fazer a experiência com uma folha, sacrificam uma folha de papel de um caderno e com uma caneta, marcam uma linha corrida no sentido direto, quando vocês olham para o papel, e já agora marquem aqui pus ali uma bolinha no meio para dizer isto é o lado da normal esta superfície, certo? Portanto, se esta linha estiver a ser corrida, vai haver assim, okay? É um bocado difícil de fazer isto quando estou por trás do papel, a normal estará assim na vossa direção. Okay? Essa é a situação mais simples em que vimos o teorema de Stokes. Eu vou dobrar o papel, que vai-me dar mais jeito de lidar com ele dobrado, para, digamos, fazer aquilo que vocês já há muito tempo fazem, sei lá, deram miúdos para com peças de Lego. Vocês sabiam lidar com uma peça de Lego, sabiam encaixar duas, não, e depois sabiam encaixar bastantes mais. Não é? O teorema de Stokes é extensível mais ou menos por esse processo. Se eu tiver duas folhas de papel, eu posso
ligá-las, portanto, cada uma delas com um sentido, reparem que esta tem aqui uma linha azul no seu bordo, eu posso ligá-las para fazer uma superfície maior e ao ligá-las posso fazer de maneira a que o bordo de uma seja percorrida num sentido oposto ao bordo da outra, ok? Quando faço a junção, ok? De maneira que eu adicionar a igualdade do teorema de Stokes numa folha e na outra folha, quando eu junto os integrais de linha, digamos, neste bordo que eu usei para ligar as duas, as contribuições dos integrais de linha vão se cancelar mutuamente. Okay? Os integrais correspondem a fluxos rotacionais de uma folha e outra, né? Vão dar a soma dos fluxos. Okay? Só tenho que ter a certeza que o normal está apontado no mesmo sentido em ambas as folhas. E vocês verão, se fizerem a experiência com duas folhas de papel, que isto funciona bem, tanto em termos de normais, como em termos de sentido em que vocês percorrem o bordo, não é? Portanto, nesta aqui, vocês têm aqui uma linha vermelha percorrida dali para aqui em cima. Se virem as minhas convenções aqui na outra folha, não vêem a parte de cima, mas vêem a parte de baixo e até bate certo de percorrermos o bordo disto tudo junto. Mas reparem, duas folhas unidas desta maneira, reparem, é do mesmo tipo que uma folha só, basicamente. Continua a ser um retângulo, só que num espaço tridimensional. No entanto, eu posso complicar isto. Posso chegar a estas pontas e juntar as duas folhas desta forma, ficando com aquilo que é um cilindro, basicamente. Okay? Isto já é algo que, topologicamente, digamos assim, já não é trivialmente um retângulo um bocadinho deformado. Já é algo em que é nitidamente diferente. O que é que se passa aqui do ponto de vista do teorema de Stokes? Ao fazer a segunda junção, eu tenho, na parte comum, dois integrais de linha, okay, que se estavam bem na primeira junção, vocês vão reparar, fazendo o seguinte, continuam a estar bem na segunda junção, ou seja, cancelam-se mutuamente. E vou ter, na parte de cima aqui deste cilindro, vou ter uma linha percorrida assim. Nós formos ver as convenções que fizemos com os sentidos, isto é está percorrido assim. Na parte de baixo, vamos descobrir que corremos ao contrário. Okay? Quanto ao fluxo, se eu olhar para as pintas com que marquei o sentido normal, vocês não estão a vê-las aí, mas se vocês fizerem a experiência, verão que as pintas estão do mesmo lado. Se tiverem, será sempre para fora, neste caso particular, tal e qual como tenho as coisas aqui. Ou seja, há de facto uma normal unitária contínua sobre este cilindro que eu obtive por deformação de dois retângulos. Okay? Portanto, nesta superfície, eu consigo ter uma generalização do teorema de Stokes tal e qual como tinha obtido em primeiro lugar. Okay? Portanto, o bordo aqui já não é formado por uma linha fechada, mas por duas linhas fechadas. Okay? Esta de cima e outra de baixo. Okay? Mas obtenho um análogo do teorema de Stokes nesta situação sem problemas nenhum. No entanto, há uma coisa que eu não posso fazer quando se fazem generalizações
nós temos que ver também os limites do que podemos fazer assim. Imaginem por um momento que eu, ao fazer a segunda junção das folhas, em vez de fazer assim, como tinha feito, virava isto ao contrário e juntava assim, de maneira a ficar, não com uma superfície cilíndrica, mas com algo que tecnicamente é uma banda de mud. Se eu fizesse isto, eu via que só tinha desgraça. Porquê? Porque na segunda junção, os sentidos em que corriam as linhas, em vez de serem opostos, de maneira aos integrares de linha se matarem mutuamente, era o mesmo. Ok? Portanto, isto não funcionava bem. Além disso, esta superfície, desta forma, já não é orientável. Ok? É uma superfície só com um lado. Vocês colocarem aqui em cima desta folha de papel uma, uma formiga a passear, a formiga só vê um bocadinho da folha localmente, convence-se com certeza que isto só tem um lado. Ok? De maneira que não há uma normal unitária contínua, e esta não é uma variedade 2 orientada. Ou seja, eu não posso pegar em superfíciezinhas em que tenho o teorema de Stokes e reuni-las das maneiras que me passam pela cabeça. Okay? Tenho de fazê-lo como fiz da primeira vez. De maneira que nos pedaços de bordos dos pedaços tenha integrais de linha cancelarem-se mutuamente e fique com uma normal unitária sobre a superfície que é contínua. Portanto, ficar com uma variedade 2 oriental. E, portanto, conseguimos lidar com coisas dessas desde que estejamos conscientes de que não vale tudo deste ponto de vista. Portanto, há dois mecanismos que eu hoje tentei falar para estender a igualdade do teorema de Stokes a situações mais complicadas. Um é este, que é assim, um pedaço, um sistema de legos com pedaços de superfícies, não é? Construir variedades 2, um bordo, orientável, em que o teorema de Stokes se obtém por adição lado a lado de igualdades que funcionavam em cada bocado. Okay? Só que aí eu tenho que ter os cuidados de explicar. O outro mecanismo de generalização importante é que nós tínhamos exigido muita regularidade do ponto de vista do cálculo diferencial às superfícies com liquidável. Portanto, tínhamos descolições que eram de classe C2. Eu disse, não, isto não precisa de serem tão regulares assim. Pode ser classe C1, e inclusivamente naquele exemplo para onde olhámos, eu tinha um ponto onde nem sequer de classe C1 aquilo era um gráfico. Portanto, tirando aquele vérticezinho, conseguíamos fazer por um mecanismo de aproximação, conseguíamos estabelecer no limite a igualdade do teorema de Stokes. Portanto, são estas as duas ideias essenciais para estender o teorema de Stokes. Ok? Bom, voltando para coisas mais tradicionais de como dar estes desastres. Há uma última coisa que eu vos quero falar no curso. Okay? Isso é algo que tem a ver com um problema que deixamos por acabar. O conceito de homotopia. E que vai soar como não tendo nada a ver com o teorema de Stokes, mas tem. Okay? Suponham vocês que têm dois caminhos, alfa e beta, vamos supor que ambos estão definidos no intervalo 0,1
Podia ser outro intervalo limitado e fechado qualquer, ou interior não vazio, mas para fixar ideias, consideramos o intervalo 0,1, com valores em R. Valores num certo subconjunto U de Rn, okay? Portanto, em que o não aberto, portanto, alfa e beta são funções, são caminhos, portanto, funções contínuas, okay? E são caminhos fechados, okay? Portanto, alfa de 0 igual a alfa de 1 e beta de 0 igual a beta de 1. Portanto, imaginem-nos portanto, o meu U, tenho um aberto grande U, e tenho duas linhas fechadas, descritas pelos caminhos alfa e beta. Portanto, vamos chamar a um C e o outro L. Portanto, L é o contradomínio do alfa, C é o contradomínio do beta. Okay? E agora imaginem que a seguinte coisa funciona. Portanto, imaginem aquelas duas linhas fechadas como elástico. Espaço. Okay? E que vocês conseguem pegar num desses elásticos e, sem sair do conjunto U, conseguem deslocar e deformar o conjunto, o caminho L, de maneira a deslocá-lo para o caminho C. Ou seja, que conseguem arranjar outros caminhos em posições intermédias de uma maneira contínua, de maneira a pegarem no L e transformá-lo no C. Okay? Sem sair do conjunto. Esta ideia é muito simples, de pegar num dos elásticos e deslocar para cima do outro, formando o elástico se for preciso, leva ao chamado, formulada de maneira precisa, leva ao chamado conceito de homotopia. Okay? Como é que isto continua a definição? Alfa e beta dizem-se homotópicos em U, ok? Sublinho em U, se existir uma função H definida no produto cartesiano de 0,1 por 0,1. Um destes 0,1s será aquele 0,1 onde o alfa e o beta estão definidos. O outro, digamos, a outra coordenada terá a ver com o deformar para levar de um até o outro. Okay? 0,1 por 0,1 com valores em U contínua, tal que H de T
0 é igual a alfa t, qualquer que seja o t pertencente a 0,1. Ou seja, quando o segundo parâmetro está a 0, nós estamos a descrever uma das linhas. Quando o segundo parâmetro está a 1, estamos a descrever a outra. Ok? E além disso, não fazemos batota quando deformamos de uma para a outra, ou seja, não quebramos o elástico quando passamos de uma para a outra. Ou seja, eu vou exigir que H de 0S seja igual a H de 1S, qualquer que seja o S pertencente a 0,1. Esta terceira condição é estar a exigir que, vou por aqui entre parênteses, isto é, para cada S pertencente a 0,1, H de TS descreve em T uma linha fechada. Pronto. Descreve em T uma linha fechada. Portanto, reparem que eu exigi este H, fosse uma função contínua. Digamos, quando o segundo parâmetro está a 0, eu tenho a descrição de um dos caminhos, de uma das linhas. Quando o segundo parâmetro está a 1, obtenho a descrição da outra. Os estados intermédios correspondem a linhas fechadas. E, além disso, não sai do conjunto 1. Ok? Portanto, quero fazendo este desenho um bocadinho melhor. Portanto, o que estou a dizer é que se eu considerar gama de t igual a h de ts, um certo s no intervalo aberto 0,1, e, portanto, o gama 0,1 terá que ser uma linha fechada. Okay? Portanto, se eu empilhar estas linhas fechadas todas, correspondem a estados intermédios a ir do vermelho para o azul, são linhas fechadas e não saímos de U. Dizemos que o alfa e o beta são caminhos homotópicos. Portanto, consigo ir de um caminho para o outro, deformando continuamente e sem sair daquele conjunto. Ok? Qual é o resultado importante sobre isto? Que eu queria mencionar antes de acabar o curso. O resultado é este, e vamos acabar com isso e com alguns comentários. O teorema que se pode mostrar
E, curiosamente, pode-se demonstrar, usando a mesma ideia, portanto, as contas são muito parecidas com aquelas que usámos para demonstrar o teorema de Stokes. Okay? Portanto, é um teorema sobre invariância de integrais de linha ao longo de caminhos fechados homotópicos num aberto, quando o campo é fechado. Okay? E sublinho aqui o campo ser fechado. Estão lembrados de que era um campo ser fechado? O campo era fechado, portanto, se vocês tivessem F definido em U, em Rn, com valores em Rn, F é fechado se dFi dxj é igual a dfj dxi em U, quaisquer que sejam o I e o J. Sendo a situação interessante quando o I é diferente do J. Caso contrário, é uma trivialidade. Okay? Notem uma coisa. Um campo fechado em R3 é o rotacional do F ser igual a zero. E daí a ligação entre as duas coisas que eu estou a falar hoje. Okay? Portanto, quando vocês forem ver a definição de rotacional, aquelas diferenças derivadas parciais que ali aparecem, são exatamente as diferenças entre derivadas parciais que têm que ser iguais na definição de campo fechado. Portanto, os campos com rotacional nulo em R3 são exatamente os campos fechados em R3. Okay? O teorema, voltando agora ao teorema, o que é que diz? Portanto, isto era simplesmente o relembrar do que era um campo fechado. O teorema diz aquilo que eu pus já em parênteses, não é? Portanto, expandindo aquilo um bocadinho, obtenho o enunciado do teorema. Portanto, se eu tiver F classe C1 em U aberto, F fechado e alfa e beta caminhos homotópicos em U. Okay? Então, uma coisa que eu vos garanto é que o integral top U, já agora com. Posso descrever assim. Então, o integral de linha de F
é de certeza igual ao integral de linha de f usando beta. Ok. Posso passar de um caminho fechado para o outro. Em particular, no caso em que o vosso caminho fechado, vocês têm um caminho fechado que é homotópico a um ponto, ou seja, que vocês podem pegar um caminho fechado e deformá-lo continuamente, sem sair do conjunto U, de maneira a chegar a um ponto, conseguem reduzir a um ponto. O integral de linha, numa linha reduzida a um ponto, é zero. É fácil de perceber, ok? Com um caminho constante. Então vocês têm a certeza que o integral de linha de um campo fechado, nessas circunstâncias, se o vosso caminho for homotópico a um ponto, então o integral de linha tem que ser zero. Em que é que isto nos ajuda? Em coisas que deixamos em suspenso para trás. Demonstração deste resultado. Demonstração deste resultado é basicamente a mesma conta da demonstração do teorema de Stokes. Ou seja, pegar no integral de linha ao longo de uma das linhas, o integral de linha ao longo da outra, exprimir cada um deles através da definição de integral de linha e reduzir a igualar um ao outro usando o teorema de Green, de maneira que é parecida com o que fizemos no teorema de Stokes. Ou seja, passando para o quadrado 0,1 por 0,1, okay? Aplicando o teorema de Green nesse quadrado a um campo que tem a ver com o campo F e com a homotopia. Okay? O resultado precisa ser estabelecido primeiro para homotopias que são de classe C2 e depois temos o velho problema da aproximação para estabelecer para H's que são de classe C. Caminhos homotópicos de classe, como a homotopia C1. Okay? Para isto fazer sentido. Mas começa-se por estabelecer classe C2 e depois aproximando por classe. O que é que isto nos adianta em termos de coisas que deixamos em suspenso? Estão lembrados daquele velho campo f de x, y menos y sobre x2 mais y2, x sobre x2 mais y2. Este campo era fechado em R2 menos a origem. Okay? Não é conservativo. Okay? Reparem que vocês em R2 menos a origem portanto, se vocês tiram a origem, reparem, este ponto é importante, vocês estão ali a tirar a origem não está cá. Vocês têm um caminho fechado, assim, vocês não podem deformar continuamente esta linha para reduzi-la a um ponto sem sair de R2 menos a origem. Portanto, o U na definição da homotopia é o R2 menos R0 naquilo que eu estou a discutir. Okay? Portanto, um caminho fechado como aquele que eu desenhei não é homotópico a um ponto. Okay? No entanto, se eu considerasse aqui um caminho fechado ali,
aquele obstáculo constituído pela origem já não faz mal, para o caminho fechado da verde, eu posso reduzi-lo continuamente até chegar a um ponto para uma utopia. Okay? De maneira que, para o caminho verde, este resultado sobre uma utopia diz-me imediatamente que o integral de linha deste campo vai dar 0, de certeza. Ok? Para o integral de linha ao longo da linha azul, não sei. Ok? No entanto, talvez eu consiga fazer alguma coisa. 0 não vai dar, nós sabemos que em certas circunstâncias não vai dar 0, mas como eu sei fazer as contas explicitamente para uma circunferência de raio 1 centrada na origem, isto não está a ser uma circunferência, não é? Mas eu sei fazer as contas para a circunferência de raio 1 centrada na origem. Dá 2π se for percorrida no sentido direto. Este caminho azul é com certeza homotópico essa circunferência. De maneira como o campo é fechado, ao longo daquela linha azul, por mais torta que eu a faça, desde que não seja muito torta, portanto, no sentido de ser seccionalmente sigma, eu tenho a certeza que o integral vai dar 2π também. Ok? Coisa que eu também conseguia fazer com o teorema de Green, dirão vocês. Sim. Okay? Mas agora deixem-me mostrar-vos para acabar. No passar do tempo, eu sei. Já agora quero acabar. Pensem no momento numa linha assim, fechada, mas faz isto. Ok? Reparem que esta linha vocês não conseguem metê-la num conjunto convexo em estrela. Ok? Portanto, para esta, vocês não sabem, a priori, aplicar os resultados que tínhamos até agora. No entanto, pensando agora no conceito de homotopia, é óbvio que esta linha fechada, em R2 menos a origem, consegue-se formar continuamente até se reduzir a um ponto, algures, desde que não seja a origem, não é? Portanto, para esta linha fechada, para aquele campo, este resultado da homotopia diz para esta, muito esquisita, com certeza que o integral de linha vai dar 0. Ok? E, portanto, é tudo. Acabamos assim. Portanto, falando de homotopia, que tem a ver com o teorema de Stokes. A relação, no caso particular, e este resultado tem a ver com o teorema de Stokes, porque os campos fechados em R3 são exatamente os campos com rotacional único. Vocês têm mais observações no texto sobre a homotopia e, por exemplo, perceber que em R3 menos a origem, ao contrário do R2 menos a origem, em R2 menos a origem vocês não conseguem formar um caminho fechado, reduzi-lo a um ponto, necessariamente, não é? Mas em R3 menos a origem, de facto, já conseguimos formar um caminho fechado de maneira a chegar a um ponto. Sempre. Ok? De maneira que aí tem uma coisa engraçada. Mais não direi, acabou a matéria de cálculo 2. No próximo dia faremos exercícios sobre aquilo que falámos hoje. Está bem? Até lá. Doutor, pergunta. Sim. Essa deformação contínua pode ser feita como nós quisermos ou tem que seguir alguma regra específica? As regras que você tem que seguir foi aquelas que eu enunciei. Okay? Só essas? Demonstrar que existe, ok? Você olha para lá e vê claramente visto que o lume vive, como dizia o poeta, não é? Que pode fazer isso. Imagina na sua cabeça que pode fazer isso. Agora, demonstrar que existe, num sentido matemático do termo, pode ser bastante complicado. Okay? No entanto... Mas parece bastante intuitivo perceber se é ou não possível.
Ok, nesta situação, você olha para aqui e percebe que é possível, não é? Sim, Ok? Portanto, pode fazer estados intermédios assim, depois assim, ok? E consegue reduzir a um ponto, ok? certo. Ahm, Se tiver a dar voltas em torno da origem, já não consegue fazer isso. Portanto, Pois não. exatamente, ok? Ahm, mas vamos ficar por aí, não? Lá está que você me diz, se tiver em R 94 com um conjunto muito esquisito, como é que eu faço? O que é que eu não faço? Claro está que há limitações ao que acabámos de dizer, de ordem prática, para termos a certeza que tais coisas são possíveis, se não. Ok? No entanto, é importante, claro está que há coisas nesse sentido, mas é uma daquelas coisas que, a propósito do que andamos a fazer, de certa maneira é importante que vocês fiquem a conhecer que este resultado existe, ok? Que não ficam limitados aos abertos conexos em estrela, ok? Portanto, há uma maneira de generalizar situações mais complicadas. Eu não cheguei a dizer, mas num aberto em que você pode pegar numa qualquer linha fechada e deformá-la até obter um ponto, dá-se o nome de simplesmente conecto. Ok? A última coisa que eu mencionei é que R2 menos a origem não é simplesmente conecto, você não consegue deformar a circunferência de raio 1 de maneira a ficar com um ponto sem sair de R2 menos a origem. R3 menos a origem já é. Você passa um fio, uma linha fechada em R3 que não passa na origem, pode sempre deformá-la de maneira a chegar a um ponto. Okay? De maneira que, deste ponto de vista, está numa situação diferente. Okay? Quando você tiver em R3 menos origem um campo fechado, de certeza que ele é conservativo. Em R2 menos origem, não tem certezas. Ok? Portanto, há uns que são e outros que não são. E a razão é Interessante. esta. Está Obrigado. bem? Nada. Até sexta. Até sexta.